Boa noite, meus irmãos e irmãs. Irmãos, eu acho tão bonito vocês sentarem espalhados assim, ó. Quem está em casa pensa assim, acho que o pastor está sozinho na igreja, né? Eles não sabem. É meu sonho ver vocês sentando aqui, ó, todo mundo aqui, para que a câmera pegue e conheça vocês pelo cangote. Tem gente que vai conhecer a gente só pelo cangote, tá bom? Vamos criando a cultura de sentar mais aqui, porque fica feio quando a câmera pega, né? Mas o pessoal lá de trás, um abraço, viu, que prazer vê-los, vocês dali, gente, que alegria. Lá no fundo, Eli, que prazer. Vocês aqui na frente, que bom. Você de casa, que bom. Meus irmãos, como o pastor Marcelo falou, nós vamos ter a nossa jornada, a campanha de oração. Começa, domingo a gente tem o lançamento, começa na segunda, dia 4. Serão dias especiais, do dia 4 ao dia 17. Do dia 3 ao dia 17. Então, gostaria muito que quem viveu aquela experiência de estar aqui todos os dias, das 19h30 às 20h30, retorne. Quem não viveu, é um tempo maravilhoso. Foi ou não foi, meus irmãos? Então, a modalidade vai ser a mesma. O objetivo, a gente vai canalizar muito para a família. Não significa que naquele quadro que vai estar aqui, tendo outros pedidos, nós vamos orar também. Tá bom? Quero também agradecer à Igreja Batista Alvorada, na expressão mais plena aos irmãos da igreja, pela atitude de amor que vocês demonstraram na segunda-feira. Foi uma atitude de amor que eu fiquei impactado. E a moça me disse, pastor, eu tenho tanto tempo, eu visito de vez em quando a Universal, mas eu não conheço a Bíblia. Você precisa ver a conversa. Ele me contando do sofrimento dele, o palhaço percebe, o palhaço percebe. Eu vi até que Júnior mandou o filme, viu, Júnior? Muito obrigado, eu vou assistir esse filme. E, enfim, a atitude de amor da igreja me impactou. Quando eu vi Júnior um grupo lá correndo para pegar mais cadeiras, eu fiquei impactado, né? Mas hoje eu tive a informação que eles pagaram a conta de luz, eles fizeram a feira para eles, porque eles estavam com um déficit, né? Então, eu não sabia que é conta de luz, né? Mas conta de luz, consertaram um gerador, juntando a oferta que foi levada do envelope, de irmãos que não puderam ir, que me parece que foi 670, irmão Divaldo, né? No envelope. Nós tivemos uma outra oferta lá entre Pix e espécie, que deu R$ 1.800. Então, juntando tudo, foi mais de R$ 2.400, mais ou menos, né? E alguém ainda disse, pastor, coisa foi a pipoca que eles venderam. E venderam muita pipoca. E eu fiquei impressionado porque, quando eu passei lá hoje, o adolescente estava lendo a Bíblia. E uma das meninas que tomaram a decisão, ao final ela me procurou, ela está indo embora para o Maranhão. Me pediu para assinar a Bíblia e me perguntou, pastor, no domingo, o senhor pode orar por mim lá na frente da igreja para eu confirmar a minha decisão e partir para um outro estado e lá procurar uma igreja? Eu fiquei assim encantado, viu? Então, fica a minha gratidão aos irmãos e acreditem que isso não tem a ver com pastor ou com igreja. Isso é o Senhor, tá bom? Bom, nós vamos nesse período, quem sabe até junho, fazer aqui desse culto uma espécie de escola de oração. Nós vamos aprender biblicamente o que é uma vida de oração e termos exemplos na vida de Jesus, de pessoas que oraram, né? Isso é muito importante. Hoje, eu quero falar sobre chamados para orar como um despertamento espiritual.
Então, como vai ser um modelo mais voltado assim para uma interação, para um estudo bíblico? Se você puder, nas quartas-feiras, trazer uma cadernetinha, um bloquinho de notas, porque a gente vai precisar ler alguns textos e compreender a semântica de algumas questões que às vezes a gente não trabalha. Irmão, nós temos em nossa igreja muitas pessoas talentosas. E recentemente eu descobri que nós temos um palhaço na igreja. E não é palavrão chamar ele de palhaço, porque ele é um palhaço de altíssima capacidade. Eu não sei se esse palhaço pode ficar em pé. Será que pode ficar em pé? Dá um tchau aí para a gente. Ali, ó. Ele faz um trabalho que, no dia que eu os visitei, eles vieram da Jocum, acho que já tem uns 2 anos que congregam aqui com a gente, né? Uns 2 anos, fazem parte de um pequeno grupo, nem sei se tem dado tempo, né? E nós vamos poder usar muito ele, porque esse ano nós vamos fazer muito evangelismo na rua. E ter um palhaço na igreja é poder fazer aquilo que eu não podia fazer quando era criança, porque se eu chamasse alguém de palhaço, amanhã me dava um tapa na boca. E agora eu vou poder dizer, você é um palhaço. Deus abençoe, viu, filho? Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vai ficar mais fácil se você encontrar Efésios. A partir de Efésios, você pode, em algumas Bíblias, passar no máximo 7 folhas. Então, logo depois de Colossenses, você tem Tessalonicenses. Tem a primeira carta e a segunda carta. Paulo, ele escreveu aproximadamente 13 cartas. O contexto diz isso, 13 cartas. Dessas cartas, algumas delas foram escritas no período que Paulo estava preso, outras escritas foram quando ele estava numa viagem missionária. No caso da carta aos Tessalonicenses, especialmente a primeira carta, há uma segura corrente teológica que acha o seguinte: a carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, provavelmente a partir de Corinto, mas essa carta foi escrita com o auxílio de Silas, no caso Silvano, e Timóteo. Então, vamos admitir que a primeira carta a Timóteo, seja uma carta que carregue em si 6 mãos. Então, é uma carta que nós temos a participação, a comunhão de irmãos. Ela é atribuída a Paulo, mas há uma séria indicação de que Silas, o Silvano e Timóteo participaram da execução dessa carta. Uma outra coisa que é importante é que a carta aos Tessalonicenses, ela carrega no seu bojo uma parte teológica como se fosse instrução intelectual, mas também contextual, por conta do momento, por conta do período da perseguição, do judaísmo, por conta da fragilidade da igreja. E essa mesma carta passa dessa instrução mais intelectual e depois vai para conceitos mais práticos. O capítulo 5 faz parte já dessa visão de Paulo de tornar todo conhecimento mais prático. Paulo desafia a igreja, e aí ele já está no acabamento dessa carta, ele desafia a igreja a ter uma vida de oração para além do conhecimento. Não é eu sei orar, eu oro. Não é eu aprendi o que é oração, eu aprendi a orar. Paulo, nessa carta, vai nos ensinar que existem coisas que são tão determinantes por Deus, que Paulo sequer, nesse momento já da prática, ele sequer usa muito argumento. Ele dá aquelas tiradas curtas e ponto, tipo, orai sem cessar, ponto, não explica mais nada. Não explica mais nada. Tem que escovar os dentes, ponto. Acabou. Tem que ir ao banheiro fazer número 1, senão tu morre, ponto. Então, existem coisas que você não precisa mais explicar, porque faz parte já do seu processo de formação. Então, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do 17, ele dá essas tiradas profundas. Eu vou ler o 16 também para dar uma contextualizada, quando ele diz assim, olha,
Estejam sempre alegres. Vamos repetir? Estejam. Reparem, meus irmãos, não dá tempo de explicar isso aqui, mas há uma diferença muito grande entre sentimento e emoção. Eu gosto de explicar isso por onde passo, porque as pessoas confundem muito sentimento e emoção. É como se sentimento fosse o morador de uma casa, e a emoção fosse um visitante. Ele visita e precisa ir embora. Então, eu tenho a emoção da raiva. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem ira. Tanto que a Bíblia diz, irai-vos, mas não peque, deixa a ira ir embora. Então, esse visitante precisa sair. O sentimento, ele é um residente. Perceba que Paulo está dizendo assim, olha, você não tem o direito de ficar triste. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, estejam sempre alegres. Com isso, Paulo está dizendo o seguinte, mesmo que a tristeza bata a porta da sua casa, e que você esteja chorando muito pelas lutas e labutas da vida, chore, mas levante e diga assim, eu sei em quem eu tenho crido. E aí você recebe de Deus a alegria. É por isso que Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a minha, é a nossa força. Então, a alegria aí, não como uma emoção, mas como um sentimento de convicção, que eu sou alegre apesar de, eu sou alegre independente das circunstâncias, porque a minha alegria, ela não é volátil, não é ambígua, a minha alegria não é condicional, não é pelo que eu estou vivendo ou estou passando, o que eu estou vivendo ou estou passando pode me abater e me deixar triste, mas não é capaz de roubar de mim a alegria. Hoje, a Alessandra completa mais um ano de vida. Ela fez uma escolha com sua família de passar o aniversário dela na igreja. E só um marido muito bom é capaz de ter condição de levar ela para o melhor restaurante da cidade e trazer ela para o melhor restaurante do universo. O cardápio de Deus, a palavra de Deus. Não é não? Então, estejam sempre alegres, mas não estejam sempre contentes. Porque o contentamento, às vezes, estraga. Estou contente com a minha vida pecaminosa. Não. Estou contente com o tipo de vida que eu tenho levado. Não. Estou contente com essa enfermidade. Não. Mas estou feliz e alegre, porque eu tenho um Senhor, louvado seja Deus. Quando ele chega no 17, ele vai dizer o seguinte, olha, 18, ele vai dizer bem assim, olha, em tudo, desculpa, irmãos, 17. O 17, orai sem cessar. Nessa versão diz, orem sem cessar. Repitam comigo, por favor. Orem sem cessar. Bom, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando você estiver no trânsito, nas avenidas de Feira de Santana, obedeça a Bíblia, feche os olhos e dirija orando. Quando você, meu irmão, estiver em casa, fazendo a sopa para sua esposa, cortando a cenoura, aí você bota o seu dedo embaixo assim, fecha os olhos, começa a cortar a cenoura, e faça tudo assim. Quando você estiver nadando no rio, você fecha os olhos, você não vê a onda do mar, e vai orar. É isso que Paulo está falando? Não. Paulo está dizendo o seguinte, que o cristão, ele não precisa necessariamente, para ter uma vida diuturna de oração, ele não precisa, está baixo, é? Está baixo, né? Ele não precisa de uma vida de oração, ele não precisa do lugar. Porque o sacramentar o lugar é de serviço à vida cristã. Quando eu sacramento um lugar, eu faço um desserviço à vida cristã. Então, eu só posso orar na igreja, de serviço. Eu só posso orar na missa, de serviço. Eu só posso orar no culto, de serviço. Eu só posso orar no quarto, de serviço. Veja que quando ele vai orientar para o momento do quarto com a porta fechada, no Salmo 133 ele fala da oração da comunhão. Mas no quarto, ele diz o seguinte, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque tem gente que quer fechar a porta do outro. Olha o que ele está dizendo, fecha a tua porta. Porque às vezes você quer orar e quer que o outro feche a porta.
Você quer que o outro feche a porta. Às vezes o outro está ali conversando e você quer que o outro feche a porta. Não, deixa ele conversar. Fecha a sua porta. Às vezes fechar a nossa porta é silenciar o nosso cérebro e está todo mundo ali falando, mas você silencia o seu cérebro de tal forma que a porta está fechada para tudo que está à sua volta e você está falando com um pai em secreto, que ouve em secreto e que recompensa em público. Não é bonito isso? Então, orar sem cessar não é deixar de fazer algo, é fazer algo com espírito de oração. Orar sem cessar é ter uma vida não secularizada, é ter uma vida não bipartilhada, é ter uma vida não dualista. Eu sou uma pessoa aqui e outra lá. Orar sem cessar é a vigilância que o cristão tem de estar num trânsito e orando, dizendo: Deus, me livra do laço do passarinheiro, me livra da peste perniciosa. E uma pessoa te trava no trânsito e você, como eu falei no domingo, você abençoa ele sem ironia e deixa a pessoa embora, porque você está em espírito de oração. Se nós estivermos na carne, irmãos, é capaz de você fazer coisa no trânsito terrível, capaz de dar dedo, banana, xingar, palavras torpes. Então, orai sem cessar. Aí ele vai para o verso 19, 18, quando ele diz assim: olha, em tudo dai graças. Perceba, irmãos, que quando uma pessoa tem uma vida de oração, como resultante, a pessoa passa a ser agradecida. Perceba que uma vida de oração tira a murmuração. Uma vida de oração tira a insatisfação. A vida de oração leva a pessoa a um nível de espiritualidade que ele passa a ver a vida, ver o mundo, ver as coisas com gratidão, dependência de Deus. Então, ele tem uma vida que ora sem cessar. O pneu do carro furou. Percebe? Percebe não, percebe é o palhaço. Entende? Entende? Furou o pneu do carro. Uma pessoa, irmãos, que não está em espírito de oração, quando fura o pneu do carro, a primeira coisa que diz assim: o diabo está furioso. O diabo está furioso. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo diz assim: Pai, eu te dou graças, porque não foi em vão que esse pneu furou aqui. Porque, irmão, você não conhece Deus se você achar que o diabo é capaz de fazer na sua vida o que Deus não quer. Então você não conhece Deus. Então, quem conhece a Deus, depois de ter essa vida de oração, diz assim: eu dou graças por tudo. Gente, não é fácil dar graças por tudo. Como o pastor Marcelo falou, ontem à meia-noite nós estávamos lá no hospital. Estávamos eu, Igor e Valéria, Vera e Galego lá. A gente com muito medo, não sabia o que estava acontecendo ainda. E aí depois eu fui ao quarto da irmã Magnólia. Quando eu cheguei lá, a irmã Magnólia está travando uma luta, uma batalha, vocês sabem disso. Nós ficamos até meia-noite praticamente conversando. Eu, Magnólia, Odenor e Kelly. Daqui a pouco aquele ambiente se tornou um ambiente de culto. Quando eu fui ler a Bíblia, orar, o culto já tinha acontecido nas expressões que estavam acontecendo ali. Porque, de coração, a luta que a irmã Magnólia tem passado, hoje eu estava pensando. E quando eu pensei na irmã Magnólia, não é porque ela está aqui, eu pensei também na irmã Vana. Eu poderia citar muitas outras pessoas, mas eu nunca vi a irmã Vana, no período que ela passou aquela luta, murmurando. Eu nunca vi, só se murmurou escondido do pastor. Nunca vi. Às vezes vinha a irmã: e aí, como é que está? Luta, pastor. Mas vou vencer, hein, pastor? Tinha dias que eu ficava, entende? E você entra lá no hospital, claro que ela está precisando de oração, claro que ela está precisando, mas você entra lá, irmãos, a irmã Magnólia joga a gente lá para cima. Então, quando eu aprendo a dar graças por tudo, eu entendo, como eu disse ontem, Deus não precisa de câncer para matar ninguém. O dia da nossa vida, o dia da nossa morte, está nas mãos de Deus. Então, tudo que a gente passa na vida, a gente tem que passar com o propósito de glorificar o nome de Deus. E isso só é possível, irmãos, com a vida de oração. Ainda vou lhe dizer mais. Existe um perigo muito grande para as pessoas que apenas leem a Bíblia. As maiores heresias que o Brasil vive hoje, as maiores tragédias que o Brasil vive hoje, com escândalo
evangélico não foram construídas com oração. Foram construídas com conceitos bíblicos. Que tal? Então, até para ler a Bíblia, é preciso o espírito de oração. Eu aprendi na minha infância, culto doméstico, na hora de ler a Bíblia, vovó, maninha, painho, dizia assim, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que abra os olhos do nosso entendimento. Eu guardo isso comigo até hoje. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu oro, falo, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, me ajuda a entender a Bíblia. Irmãos, quando Jesus me aceitou, que eu olhava para a Bíblia, eu dizia bem assim, misericórdia. Eu desanimei, gente. Eu não entendia nada da Bíblia. Um dia eu vi a palavra Deuteronômio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Um dia eu vi a palavra concupiscência. Falei, Jesus amado, que demônio é esse? Concupiscência. Lá na frente eu vou entender que é uma vontade desordenada. E engraçado, irmãos, que você vai orando, vai lendo a Bíblia, você vai tendo intimidade com Deus, você vai percebendo que difícil não é a Bíblia, difícil é a conexão espiritual para ler a Bíblia na mesma sintonia da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia na sintonia intelectual, quando eu leio a Bíblia na sintonia do meu conhecimento, quando eu leio a Bíblia na sintonia da minha religião, da minha religiosidade, a Bíblia tem uma forma de ser. Mas quando eu leio a Bíblia em espírito de oração, olhando para Jesus, procurando Jesus na Bíblia, procurando obedecer, com a vida piedosa, gente, a sintonia que você lê a Bíblia vai determinar a sua relação com Deus e com as pessoas. Eu estou advogando hoje a importância da oração para a vida geral. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Então ele vai dizer, em tudo dai graças, porque esse pneu furado, como eu disse há pouco instante, é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Teve uma irmã aqui na igreja que aconteceu uma tragédia com ela. Ela teve um processo que ela passava o pente na escova, no cabelo, e começava a cair tudo. E aí foi uma loucura. E vamos ao médico, o médico disse, olha, é câncer. E aí, meu irmão, foi uma loucura, e o médico não dizia onde era esse câncer. E o esposo dela disse assim, filha, vamos orar para Deus dar uma direção? E eles estavam na internet, participando do nosso culto. E quando terminou o culto, subiu no YouTube uma propaganda de produtos capilares. E era uma dermatologista dando uma aula rapidinha daquela patrocinada que não chega nem a 2 minutos. Produtos que são incompatíveis com couro capilar. O que aconteceu, irmãos? O que o médico disse que era um câncer. Era um produto, uma química, que fez uma arruaça no couro capilar dela e nos fios de cabelo. Oração. A oração protege, a oração abre os olhos, a oração é arma, a oração é escudo, a oração é intercessão, a oração é vigilância, a oração é cuidado, a oração é força, a oração é, de certa forma, alimento, quando ela é orada dentro da palavra de Deus, mas a oração também é uma doutrina da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, por tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E no 19, ele vai dar essa outra tirada muito seca, ele diz assim, ó, se você está orando, se você está firme com o Senhor, não apague o Espírito. Gente, veja que coisa extraordinária. Orai sem cessar, vigie, tenha uma vida grata, tenha consciência de que Deus está cuidando de tudo, tenha certeza que você tem que dar graças a Deus, porque é a vontade de Deus, mas para isso você só vai conseguir se você não apagar o Espírito. Se eu e você não apagarmos o Espírito, porque quando eu apago o Espírito Santo, eu vejo a vida de outra forma. Quando eu apago o Espírito Santo, eu sinto a vida de outra forma. Quando eu não tenho a consciência da presença do Espírito Santo, porque Jesus disse assim, olha, eu vou,
Porque se eu não for, o Consolador não vem. Então, é o Espírito Santo que vai fazer essa chama arder em nosso coração. Olha, irmãos, sem querer de forma alguma constranger ninguém, ainda que seja retoricamente, mas há pouco instante eu estava num gabinete, deixa eu ver se a pessoa está aqui. Está ali, pronto. E a pessoa tocou num assunto interessante, num dos temas, né? Estávamos os três, e a pessoa disse assim, pastor, essa semana eu fui olhar num negócio lá, né? Eu usei o Instagram 4 horas. Coragem de falar com o pastor, isso, né, e tal. E eu tenho a minha tabela. Eu faço isso toda semana. Eu vigio. Quanto tempo no YouTube, quanto tempo no Instagram, quanto tempo no Facebook, quanto tempo no WhatsApp. Eu recebo aquela informação. E eu trabalho, meus irmãos, debaixo de oração para que aquilo ali diminua. Para que aquilo diminua. Então, perceba, se o Espírito Santo não estiver atuando em nossa vida, a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Gente, está ficando normal o crente passar a semana toda com 10 horas na rede social, juntando tudo, e a leitura da Bíblia no culto. Está ficando normal isso. Os evangélicos tendo uma vida superficial na cristandade e profunda nas redes sociais. Está ficando normal as pessoas não terem tempo com Deus a sós, em oração, em conversa, em diálogo, em elogio, em adoração. Irmãos, está ficando cada dia mais normal. Agora, uma vida profunda na rede social. As inteligências artificiais agora já tomaram conta de tudo. Essa aqui é boa para escrita, essa aqui para mapa, essa aqui para não sei o quê, essa aqui é para o grupo de direito, essa aqui é para psicólogo. Então, o mundo vai tomando conta de tudo. Hoje nós temos magistrados, coisas sérias, que dão sentenças pela inteligência artificial. Hoje nós temos professores construindo provas pela rede social, pela inteligência artificial. Hoje nós temos pastores que passam a semana toda correndo para um lado e para o outro, faz isso, faz aquilo, visita um, visita outro, e na hora de fazer o sermão está tão sem força que diz assim, inteligência, tudo bem? Tudo bem, como é que você está, pastor? Está tudo bem? Tudo bem. Ô, inteligência, estou mal aqui. Cuide quarta-feira, falta 15 minutos para o culto, me ajuda aí a fazer um sermão? Eu nem ideia tenho, o que é que você tem ideia? Ele diz assim, olha, se eu fosse você, eu fazia um sermão para renovar a força, que tu está acabado, hein, meu irmão? Inteligência artificial, pastor vindo para o púlpito pregar assim, gente. E quem sabe da individualidade, do profundo do nosso coração, é Deus. E Ele não quer uma religião superficial. Ele não quer. Ele quer uma religare profunda. Amém, meus irmãos? Então, não apaguem o Espírito. Não apague o Espírito da vida da igreja. Não apague o Espírito da sua vida. E fizeram uma coisa... Gente, eu tenho assim, uma profunda admiração pelo Dr. Russell Shedd, pelo saudoso Fanini, Dr. Russell Shedd. Eu tenho profunda admiração por esses homens históricos. Tenho profunda. Israel Belo de Azevedo, Isaltino Gomes Coelho. Tenho uma profunda. Mas Dr. Russell Shedd falava uma coisa que me deixa impactado. Ele dizia o seguinte, a igreja se acolheu tanto uns aos outros, e se encolheu de tal maneira, que aquilo que é bíblico e nosso, por zelo doutrinal, deixou de ser nosso. Por exemplo, irmãos, uma pessoa, enquanto pregamos a Bíblia aqui, ser curada na igreja. Deus só está na Universal? Que eu nem acredito em tudo que é curado lá. Deus só está onde? Deus cura aqui também, meu irmão. Oxe, você vai pagar o Espírito não acreditando que Ele cura aqui também, é? Deus restaura o seu casamento também, meu irmão. Como assim que não restaura? Claro que Deus restaura. Você vai pagar o Espírito nessa área? Deus é capaz de te dar um emprego novo, irmão. Você está desempregado? Você vai pagar o Espírito nessa área? Deus é capaz de te dar um casamento, rapaz. Oxe,
Deus é capaz de mudar a sua vida financeira, que não consegue ser dizimista há anos e anos. Deus é capaz de mudar tudo na sua vida. Não apaga o espírito. Quando você apaga o espírito, entra a incapacidade. Porque quem faz a obra não é você, é o Senhor. Então, uma vida de oração é uma vida que requer muita sensibilidade, muita responsabilidade. Porque o nosso Deus, Ele responde à oração e Ele muda de acordo com a vontade dEle e não com a minha. Então, essa escassez, distração espiritual que vivemos, a oração virou uma ocasionalidade, causal. E o convite do apóstolo Paulo é que a oração seja sem cessar, ou seja, seja um estilo de vida. Agora, esse estilo de vida, ele pode ser customizado, ele pode ser melhor organizado. Por exemplo, eu oro sem cessar em todo lugar. Mas quando eu chego em casa, eu posso criar ambientes saudáveis, inteligentes e sábios de oração. Por exemplo, a hora de sentar à mesa para almoçar. Olha que oportunidade boa de oração. Não precisa fazer, porque tem gente, irmãos, que vai fazer oração na hora do almoço e não entende que a comida quentinha é melhor. Não, tem gente que vai fazer uma oração na hora do almoço. Nós já tivemos aqui um jantar que nós fomos e a pessoa falou assim: lugar que tem pastor, pessoas não oram. Eu falei: irmão, dá oportunidade para outra pessoa. Aí a irmã me deu uma cotovelada. Chega, doeu aqui. Pastor, porque se mandar outro orar, fulano de tal vai orar. Pastor, se ele começar a orar aqui, o senhor não vai para o culto da noite. Porque tem gente que começa: Senhor, queria te pedir a Deus por aquele terreno baldio, que começaram a limpar. Eu vejo a enxada que foi feita lá na empresa Corneta, em Osasco. Eu lembro, Deus, daquela árvore que foi arrancada para fazer o cabo da enxada. Senhor, eu vejo a bota daquele moço que foi limpar. Eu vejo a cartapilha. Ó Deus, eu vejo aquela semente ainda naquela saca, e aquela Toyota indo buscar semente. E eu vejo, Deus, a semente plantada. E até, meu irmão, essa comida chegar na mesa. Quem aguenta, gente? Quem aguenta? Deus abençoa quem plantou, quem colheu, quem tirou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ó Deus, ó Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Filemão, de Júnior, de Júnia, de Hermes, de Hermas. E fala tanta coisa que quem está ali, irmão, diz assim: rapaz, o povo crente é chato, né? Agora você imagine, irmãos, uma oração no mesmo lugar, onde tem uma família reunida, pessoas que não são cristãs, e aí pede a um crente para orar. Primeira coisa, irmãos, o crente tem que parar com essa mania de dar indireta na hora da oração. É feio. Na hora de orar, dizer assim: Senhor, se tiver alguém aqui que não te serve, converte, Jesus. Só falta dizer assim: dá uma dor de barriga, Pai. Para que isso, gente? Deus, nós te agradecemos porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo feijão bem temperado, vem do Senhor. Eu te agradeço por esse almoço e por quem está em volta da mesa, em nome de Jesus. Amém. Acabou. A pessoa não ora para nada e vai sair de lá bem assim: gente, eu nunca pensei em orar. Aí a pessoa chega em casa e fica assim: poxa, como foi que aquela mulher orou? Aí, senta aí, menino. Vamos orar agradecendo a Deus. Ó Deus, eu não sei orar como aquela mulher, mas abençoa o feijão, o arroz, a carne, em nome do Senhor, amém. O cara já teve vontade de orar. Já tem vontade de orar. Tem pessoas que começam a viver a vida de oração vendo o outro orar. Tem pessoas que dizem assim: não vai orar não? Nós temos pequenos grupos na igreja que quando o povo começa a comer, o visitante diz assim: não vai orar não, porque ele já vai acostumando, porque é gostoso. Então, a vida de oração precisa ser melhor organizada. Irmãos, existe uma forma do ser humano funcionar que eu penso que é uma forma criada por Deus. Deus estabeleceu uma maneira das coisas darem certo. Por exemplo, Ele fez algumas coisas, parou, olhou e disse: é bom. Aí Ele fez uma outra coisa, olhou, parou e disse: é bom. Então a oração deveria ser assim: eu oro,
avalio e digo, tá bom. Aí a semana que vem eu vou orar um pouco mais, porque se eu orar a mesma coisa da semana passada, eu não cresci, eu não evoluí. Entende? Então Deus foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 5 dias. Ele foi 7 dias, ou seja, processual. Tanto que ele olhou para a mulher e viu a mulher sozinha, ele disse, não é bom que a mulher esteja só. Ou seja, não é bom. Então, uma vida de oração, você tem que olhar o que é bom, o que não é bom. Amém, meus irmãos? Você pode dar um pulinho comigo agora, em Lucas 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ler aí a expressão que está registrada, só um momento aqui, bem interessante. Esse capítulo é conhecido como capítulo da oração, não é? Mas eu quero destacar a cura do cego. Eu quero destacar o verso 41, 42 e 43. Perceba que o verso 41 é uma resposta ao verso 38. Pode olhar na sua Bíblia. O que esse rapaz fez no verso 38? A Bíblia diz que ele gritou. Repara. Quem é em sã consciência que vai chamar uma oração de grito? Um grito não pode ser uma oração aos nossos olhos. Mas a Bíblia diz que esse rapaz gritou. Ele ficou sabendo que Jesus ia passando, viu a multidão, então ele gritou. No grito dele, foi a forma que ele encontrou de orar para combater todo o barulho que estava à sua volta. Então, o que eu aprendo nesse texto, embora o texto não está me direcionando diretamente para isso, mas eu aplico para a minha vida o seguinte: toda vez que eu vou orar, meus irmãos, eu estou lutando contra barulhos externos. Toda vez, e se você tiver agora com a mente muito parecida com o que eu estou pensando, perceba, toda vez que você vai orar, ou o telefone toca, ou alguém chama, ou o pensamento vai para outro lugar, ou você começa a ter sono, toda vez. Então esse homem, quando ele viu a multidão, ele falou, sabe de uma? Do barulho que está aqui, nesse barulho que está à minha volta, eu preciso gritar para vencer o barulho. No nosso caso, eu diria, nós temos que silenciar para vencer esses barulhos que estão em volta. Barulhos mentais, barulhos emocionais, barulhos familiares, barulhos de dores, barulhos de angústias, barulhos de necessidades, de carências, barulhos de crenças, barulhos de paixões. Então, ele gritou para vencer o combate dos barulhos. O barulho de agenda, o barulho de que eu tenho que cantar, o barulho que eu tenho que pregar, o barulho que eu tenho que visitar. Porque se o pastor fala aqui o tempo todo, para os pastores, para a Cida, para os líderes, no momento em que nós viemos para a igreja como obrigação, a gente perde a paixão, a gente perde o amor. Falei, Elise, eu quero você tocando aqui na frente com amor. Tem que ser com amor, irmãos. Tem que chegar aqui, não é para fazer o povo cantar, não. Tem que chegar aqui para adorar. Tem que chegar aqui com vontade, para o povo dizer, acaba. Está passando do horário já. Porque quem faz com amor, irmão, não vê nem o tempo passar. Domingo eu fiquei com tanta vergonha de vocês, que eu preguei 1 hora e 2 minutos, rapaz. Eu tenho que me policiar nisso. Eu tenho que me policiar. Falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso pregar nos 35 minutos. Mas é paixão, amor, é vontade, irmãos. Eu tenho vontade de pegar a cabeça dos irmãos e ir botando as coisas dentro, assim, para a gente construir um processo de mudança. É paixão, é amor. Então ele gritou, a vontade dele de falar com Jesus. Olha, entenda o que eu estou dizendo. Esse grito não é um grito, é uma oração. Então a vontade dele de falar com Jesus fez ele alterar a voz a tal ponto, porque ele estava concorrendo com barulhos. Então ele gritou. E porque ele gritou, ele orou, ele silenciou o barulho maior do que o dele. Aí vem o que eu estou dizendo para os irmãos, que é a resultante. O verso 41 é o resultado
do 38, Jesus disse assim: o que você quer que eu lhe faça? O que é? Perceba, irmãos, que quando Jesus pergunta a ele o que é que ele faça, eu não sei vocês, mas eu não consigo ver assim Jesus gritando: ei, o que é que você quer que eu te faça? Eu vejo Jesus tão perto dele, com a voz mansa, e diz assim: ô filho, você está precisando de quê? O que quer que eu te faça? Porque ele gritou tanto, irmãos, que ele devia estar com o rosto todo vermelho. Ele gritou tanto que isso aqui dele, ó, o pescoço dele, as veias deviam estar alteradas ainda para se recompor. Ele gritou tanto que ele estava assim, sem fôlego. Eu penso isso, viu? O que queres que eu te faça? Ele... Porque a presença de Jesus acalma. A presença de Jesus mexe com o nosso fluxo e refluxo. Aí ele foi, ó. Que queres que eu te faça? Olha que coisa linda, gente. Ele respondeu, ou seja, recuperou o fôlego. A Bíblia nos diz assim: ele gritou, que aí já seria arrogância, não seria combate, entende? No outro é combate contra as distrações. Agora seria arrogância. Ou o senhor faz ou o senhor não faz. Ou o senhor é Deus ou o senhor não é Deus. Ou o senhor faz ou eu vou deixar essa vida. Aí não, é arrogância. Aí é anticristo. Aí ele disse: não, ô Senhor, que eu possa ver de novo. Estou com saudade de ver. Gente, pelo amor de Deus, olha para esse texto. Estou com saudade de ver. Eu quero ver a sua face. Imagine, irmãos, primeira coisa que aquele cego veria, a face de Jesus. Eu quero voltar a ver, estou com saudade. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vamos encerrar por aqui. Mas eu queria, do fundo do meu coração, pedir a você que tenha uma vida de oração sem cessar, uma vida de oração sem titubear, porque se Deus dissesse hoje para mim e para você: peça o que você quiser, que eu vou te responder agora, eu fico imaginando quantas pessoas seriam abençoadas pelo seu pedido. Ou só eu e você seríamos beneficiados pelo nosso pedido. Tem pessoas que, se Deus chegar agora e disser: me peça o que você quiser, a pessoa é capaz de dizer assim: Senhor, eu vou fazer 30 anos, 40 anos, 50 anos, estou precisando ganhar 5 quilos, me dá 5 quilos. Tem pessoas que diriam bem assim: Pai, eu moro nessa casa, mas na minha igreja eu ouço tanta gente falar que mora em condomínio, me dá uma casa no condomínio. Mas tem gente que diria bem assim: Pai, me dá saúde, me dá graça e unção para pregar o Evangelho, porque eu não me conformo em ver tantas pessoas morrendo sem Jesus. Me dá humildade para suportar determinadas coisas. Me dá gratidão, Senhor, que eu possa ver de novo. Vamos ficar em pé? Eu vou pedir aos irmãos para ler comigo, porque eu sei que os irmãos são muito inteligentes e às vezes eu não gosto de passar detalhes que o Espírito Santo coloca na cabeça da gente. Claro que é através de estudo, mas vamos lá. Vamos ler esse texto bonito de novo aí, só o 41, vamos lá? Jesus disse: o que você quer... Ridículo, meus irmãos, ridículo. Pessoal da internet, desculpa aí. Vamos falar bem bonito? O que você quer que eu lhe faça? Quem perguntou? Jesus. A resposta do rapaz, qual foi? Ele respondeu: Senhor. Olha que coisa forte eu vejo nesse texto. Ele estava em busca do que ele perdeu. Ele estava buscando o que ele já teve. E eu e você? Temos buscado o que perdemos? O que já tivemos? O primeiro amor? Ou simplesmente nos conformamos? Eu ouvi um irmão dizer algo que me deu uma tristeza, não foi aqui na igreja não. Pastor, as pessoas têm que entender
que o novo crente é uma coisa, ele está empolgado, é o fogo do primeiro amor. Mas o velho crente, pastor, o senhor tem que entender que ele vai passando por tantas coisas na vida, que ele vai ficando relaxado mesmo. Isso é bíblico. Eu falei, me mostra um texto bíblico para isso. Ele falou, olha a vida de Judas. Eu falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ele quis fazer uma exegese que a vida de Judas foi isso. Perdeu o primeiro amor porque foi se desgastando, segundo ele, pelo trabalho, do dinheiro, não sei o quê. Eu falei, meu filho, foi Jesus quem disse, eu tenho contra ti que você abandonaste o primeiro amor. Rapaz, Jesus está dizendo que Ele fica contra nós quando nós abandonamos o primeiro amor. E esse cego me ensina que a oração dele foi: Pai, eu perdi, não sei onde, talvez, não sei como, mas eu quero de novo. Eu quero orar com você, para que o Senhor te dê uma sede dEle, para ter uma vida com vontade de orar. Você me conhece, sabe que eu não gosto da posição extremista. Eu não quero dizer para você, não use mais o WhatsApp, o Instagram, o TikTok. Eu não estou dizendo para você não usar mais o Facebook, o WhatsApp. Eu não estou dizendo isso. Quando eu era pastor lá em Salvador, nós fizemos uma campanha de 30 dias sem redes sociais e sem pegar no celular. Só ligar. Mas isso foi há 13, 14 anos atrás. Hoje fica mais difícil porque as pessoas fazem pagamento através do smartphone. As pessoas não se comunicam mais através de e-mail, é o WhatsApp. Mas eu diria, que tal você fazer uma campanha de vigilância para se distrair menos com o smartphone? Para que ele, pelo menos é a minha postura, uma vez ou outra pode acontecer, mas eu escolhi para a minha vida não trazer o celular para o culto. É uma escolha que eu fiz. Eu fiz uma escolha de não ter nenhuma rede social aqui no meu tablet. Só tem Bíblia, livros. Foi uma escolha que eu fiz. Eu fiz uma escolha de me organizar para ter um tempo de oração pela manhã e para ter um tempo de oração à noite. Mas eu me organizei também para tentar chegar nesse padrão de Paulo, de orar sem cessar. E às vezes eu estou numa situação que eu estou com medo, que eu estou ansioso, que eu estou atarefado, que eu estou em conflito, como ontem num hospital público aqui, aquele conflito sem querer deixar e permitir a visita religiosa. Ou como aquela consulta minha que eu iria fazer, segunda tentativa de encaixe, e de certa forma, quase eu me altero, moça, tenha piedade de mim, 2 dias, você está fazendo o que comigo? E é justamente nesses momentos que eu tenho praticado a não esquecer o que a Bíblia diz. Faz um voto a Deus. Melhor é votar do que votar e não cumprir. Melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas faz um voto a Deus. Senhor, talvez eu não consiga sozinho. Me ajude. Me auxilie, Pai. A não dar tanto tempo na TV. A não passar o final de semana maratonando. E eu ainda uso frases de efeito. Eu sou filho de Deus. Eu preciso espairecer a minha cabeça. 24 horas maratonando, um filme atrás do outro. E não tem coragem de 24 minutos na Bíblia. Não resolva seus problemas e seus dilemas sem oração, meu irmão. Minha irmã, não resolva os seus problemas e seus dilemas sem oração. Porque quando você resolve sem oração só com a sua vontade, você fere, você magoa e você contrai dívidas muito pesadas para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Pede a direção de Deus. O cristão, ele não faz nada por ele mesmo. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós.
Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.